Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à nossa revisão de véspera para a prova da PGE Piauí. Hoje a gente se encontra com uma semana de antecedência, então você pode estar assistindo esse vídeo no sábado, no domingo, na segunda, na terça. A gente tem uma semana até a prova da PGE Piauí. Se você está assistindo na véspera ou nessa semana de véspera, como é de se prever, eu te desejo uma boa prova. Eu espero que as nossas aulas aqui do Revisão te ajudem a fazer uma excelente prova da PGE Piauí. A gente tem o costume de fazer aulões de véspera presencial. Quando a gente não pode, a gente faz questão de entregar gratuitamente aqui no nosso YouTube conteúdo de qualidade, te entregando muita informação para que você consiga ter bons resultados na sua prova. E aqui é costume, é tradição a gente entregar muita questão para a prova de direito tributário. Eu não gosto de me gabar, vocês sabem que eu não gosto nem de me gabar, nem de mentir. Então, eu cravo que pelo menos 3 a 4 questões a gente vai trazer na prova da PGE Piauí. E por que eu cravo isso? Porque direto eu entrego esse número de questões nos nossos aulões de véspera. Não vai ser diferente na prova da PGE Piauí, banca Sebrasp. Banca, inclusive, que eu considero relativamente previsível no aspecto das questões. Então, a sua prova deve tratar de aspectos previstos no CTN, de jurisprudência consolidada. Acho que vai vir um pouco de alguns julgados de 25, os quais eu trouxe aqui para você hoje, alguns deles, obviamente, e vai ter processo tributário na sua prova e dessa vez reforma tributária. Trouxe aqui alguns apontamentos, eu acho que vai ser super útil para a sua prova que está chegando. Beleza? Então vamos lá. Para quem não me conhece, me apresentando aqui, eu sou o Leonardo Vieira, professor de Direito Tributário aqui do Revisão, sou procurador do Estado de Mato Grosso, um dos sócios aqui do Revisão Ensino Jurídico. E se você não conhece o Revisão ainda, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso YouTube. A gente entrega muito conteúdo de verdade sempre. Vamos lá. Palpites para a PGE Piauí. Eu acho que a prova da PGE Piauí vai abordar com intensidade esses temas que eu trouxe. Imunidades, taxas, assunto muito cobrado pela Sebrasp. Responsabilidade tributária é um dos assuntos mais importantes do direito tributário, especialmente em provas orais e provas subjetivas, mas que também tem repercussão aqui na prova objetiva. Parcelamento e compensação, como hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário. Prescrição e decadência, duas hipóteses de extinção do crédito tributário. E aqui está o rol que eu considero mais relevante aí para as questões, que são os rols e questões relativas à suspensão e extinção do crédito tributário. ICMS, o ICMS não acabou com a reforma tributária? Tem paciência que ele está acabando, vai demorar ainda um tempo e ainda vai cair. ICMS, IPVA, um tributo estadual, processo tributário que eu dou muita relevância e reforma tributária, alguns apontamentos que eu vou trazer nessa aula de hoje. Então, antes de a gente passar o que eu trouxe para vocês, que basicamente são questões normativas, jurisprudências algumas mais consolidadas, mas assim, jurisprudências mais recentes, que são palpites, são apostas. Eu quero trazer para vocês o diferente, o fácil, eu suponho que você vem estudando e você vai acertar. Então eu quero trazer aquela que vai te ajudar realmente a fazer a diferença nessa prova. E, além de norma, jurisprudência, alguns conceitos. E esses conceitos, que eu falei por último, é o começo da nossa aula. Eles são o começo da nossa aula. Eu vou passar por todos esses pontos trazendo algumas considerações e eu vou te provar que com essas considerações que eu vou fazer aqui rapidamente no começo, a gente vai conseguir entender os julgados e as normas que a gente traz em seguida como cada palpite. São mais ou menos uns 23 palpites para a prova da PGE Piauí. E aí, em cada palpite, obviamente, tem uma série de conteúdos que eu trato que podem te trazer outras questões aleatórias não, né? Correlatas e te fazer acertar questões. Vamos lá. Imunidade. Vamos começar pelas imunidades. As imunidades são hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada. Significa dizer que quando há na Constituição uma previsão normativa constitucional que afasta a incidência de um tributo, há aí
uma imunidade. Se a Constituição disser são isentos de impostos, isso é uma imunidade. Se a Constituição disser não incidirá imposto sobre, isso é uma imunidade. Tudo que a Constituição desonera, a gente trata então como imunidade. Imunidade então se diferencia de isenção, porque a imunidade tem previsão constitucional, enquanto a isenção depende de lei específica e não está prevista na Constituição. A imunidade também guarda consigo vetores axiológicos constitucionais. Assim é que a imunidade religiosa protege a liberdade religiosa, a imunidade cultural protege a difusão do conhecimento e a amplitude cultural no Brasil, a imunidade dos papéis, ela tenta proteger a liberdade e a possibilidade de educação e difusão do conhecimento. A imunidade, qual a imunidade mais? A imunidade tributária recíproca, ela protege o nosso pacto federativo, já que ela impede que os entes federados comecem a brigar entre si sob o ponto de vista tributário. Então, as imunidades, por estarem previstas na Constituição, elas acabam afetando a competência tributária. Por isso que se diz que elas são normas de incompetência tributária. Como assim, professor? Se liga. A competência tributária, que é diferente da capacidade tributária ativa, é prevista na Constituição como a capacidade ou a potencialidade, melhor dizendo, que os entes federados têm de atuar em determinadas questões conforme previsões expressas da Constituição. A competência tributária, assim, é indelegável. A Constituição até prevê hipóteses, por exemplo, em que o município pode cobrar o ITR, que é um imposto da União. Só que isso não significa que se transfere a competência tributária para o município. Se transfere a capacidade tributária ativa, esta sim delegável, que é o poder que determinado ente tem de cobrar, de perseguir aquele crédito, mas não de instituí-lo. Quem institui é o ente com competência constitucional prevista para tanto. E quem pode afastar essa competência com norma também constitucional é uma imunidade. Beleza? É uma imunidade. Sempre que você se deparar com uma questão sobre imunidade e você identificar um vetor axiológico protegido, lembre-se, o Supremo tem reiteradamente decidido, preservando ou enfatizando esses vetores axiológicos, de modo que ele tem ampliado ou estendido situações para proteger determinadas questões ou valores protegidos pela Constituição. Então, se você se deparar em um caso concreto e isso lhe der dúvidas, tente entregar a posição que amplia a questão em favor do valor protegido pela Constituição, justamente por causa dessa teleologia das normas imunizantes, desse vetor axiológico que as impregna, que faz com que elas carreguem esta força que é atribuída, que tem sido atribuída pelo Supremo como relevante para a sua interpretação. Beleza? Isso é o que eu tenho para falar inicialmente sobre imunidades e daqui já tem muita questão para você trabalhar. Depois eu vou trazer uma situação sobre imunidades que eu acho que pode cair na prova de vocês, da PGE Piauí. Taxas. A gente tem 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. As taxas são previstas na Constituição para tratar ou de poder de polícia, é a taxa de polícia, aquela taxa de fiscalização, ou para lidar com serviços
específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição dos usuários. É nisso que, basicamente, as taxas se diferenciam dos impostos. Os impostos são serviços, são tributos que têm uma visão de regular ou de coordenar ou de atuar relativamente a serviços gerais. As taxas tratam de serviços específicos e divisíveis. Então, toda vez que você pensar num serviço público que seja geral, iluminação pública, segurança nacional, segurança pública, toda vez que você pensar nisso, lembre-se, isso é um serviço posto à disposição de toda a sociedade. Isso não pode ser separado em unidades autônomas de intervenção ou em unidades autônomas de recepção desse benefício, desse serviço. Se não pode, não pode ser taxa. É serviço geral, é remunerado pela arrecadação dos impostos e não pelas taxas. As taxas gozam de referibilidade. Elas têm uma referência com um serviço específico prestado. Já os impostos não gozam de referibilidade. Os impostos são uma forma de arrecadar dinheiro para servir a tudo, liberalmente, conforme as intenções e as necessidades do Poder Executivo, obviamente com as determinações e encaminhamentos constitucionais, a exemplo da repartição constitucional de receitas tributárias. Essa é a diferença entre impostos e taxas, muito importante para a prova. E aí, voltando-se para a taxa, eu quero que vocês lembrem então da ideia de especificidade e divisibilidade. Então tenta separar. E aí, iluminação pública não pode, segurança nacional não pode, limpeza de logradouro público não pode, mas e taxa de lixo? Pode? Vamos lá. Uma coisa é você limpar a rua, outra coisa é você cobrar uma taxa pelo serviço público específico de recolher o seu lixinho. Então, o Jackson está deitado aqui do lado, o Jackson não usa lixo na casa dele, eu uso o lixo na minha. É possível diferenciar o serviço que é prestado a mim e para ele? É. Alguém se beneficia mais? Sim. É possível que eu tenha uma taxa maior que a de Jackson? Vamos pensar. Se eu tenho um terreno ou uma atividade que gera naturalmente 10 vezes mais lixo do que o terreno de Jackson, a área dele, enfim, a unidade dele. É óbvio que seria possível, então, que se separasse e eu pagasse mais taxa por algum tipo de base de cálculo maior que a do Jackson, tá? Então, a taxa, ela é específica e divisível e assim poderia ser cobrado do mesmo jeito, quer dizer, seguindo a mesma lógica de não se poder cobrar taxa por limpeza de logradouro público, se pode por coleta de lixo. Tem até súmula vinculante nesse sentido. Lembrem-se sempre, a CESP e a FCC também adora, cobra isso. É preciso na taxa haver uma correlação entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal. Não pode haver um completo descolamento entre um e outro. É preciso que haja, então, a cobrança de modo que não haja esse afastamento completo e muito marcante. Então, não é possível cobrar uma taxa em valor tão grande que não tenha nenhuma referência com o custo da atividade estatal para prestar esse serviço específico. Taxa, tá bom por hoje. Tá bom, já dá para entender. Tá bom por hoje, só para fazer esse começo aqui, tá? Responsabilidade tributária, eu quero que vocês lembrem o seguinte. O CTN diferencia o sujeito passivo entre contribuinte e responsável. Contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. Responsável tributário é aquele que, sem se revestir da condição de contribuinte, ou seja, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária, tem a responsabilidade pelo pagamento do tributo atribuída por lei. Por lei. E sobre isso eu quero que vocês se lembrem do artigo 135 do CTN, que é o mais cobrado, que traz
a responsabilidade tributária dos sócios diretores de pessoas jurídicas. A súmula 430 e a súmula 435 do STJ. Abra aí no seu navegador e leia. Mas eu vou explicar aqui qual é a ideia. O simples inadimplemento do tributo não representa uma infração à lei que torne a incidência da responsabilidade tributária prevista no 135 cabível. O 135 diz assim: no caso de infração à lei, estatuto social, contrato social, excesso de poderes, os sócios gestores poderão ser responsabilizados por dívidas contraídas pela pessoa jurídica. Excesso de poderes, infração à lei, contrato social, estatutos. Então, quando o cara na gestão da empresa comete ilícitos, ele pode ser responsabilizado pessoalmente, transpassando a figura da pessoa jurídica e chegando na figura da pessoa física, tá? Isso, no entanto, não acontece pelo mero inadimplemento do tributo. O STJ há muito tempo pacificou a ideia de que o mero inadimplemento não representa essa infração que redunda na tal responsabilidade tributária, senão ela sempre ocorreria. Senão, sempre que houvesse o não pagamento de tributo, haveria a responsabilidade tributária de um sócio. Porém, por outro lado, o STJ entende o seguinte: quando uma empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem a devida comunicação e registro nas autoridades fiscais competentes, isso por si só representa uma infração à lei que resulta na responsabilidade tributária. Então, se na citação o oficial de justiça vai lá, no endereço registrado no fisco, e no lugar não tem a empresa, já é possível redirecionar a execução fiscal em desfavor dos seus sócios gerentes, tá? Já é possível, porque a responsabilidade tributária prevê isso, súmula do STJ também alberga esse entendimento. Lembrem-se, uma coisa que sempre é cobrada, e você não pode errar, das hipóteses de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Por mais ridículo que seja, a banca CESP ou Sebrasp gosta de cobrar o rol. Ela coloca assim, são hipóteses de suspensão, e aí mistura tudo. Questão batidíssima, cai sempre. E então a gente não vai perder a oportunidade de falar para que vocês não errem de jeito nenhum. Como é que eu decoro isso? Exclusão só são duas: isenção e anistia. Exclusão, isenção e anistia. Você vai esquecer extinção. Você só vai lembrar de isenção e anistia é exclusão. Isenção e anistia são hipóteses de exclusão do crédito tributário. E suspensão, professor? Modera é copa. Moratória, depósito, que o STJ na súmula 112 diz que o depósito tem que ser integral e em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Recursos administrativos, concessão de tutelas antecipadas, tutelas cautelares, tutelas liminares, ou seja, decisões judiciais em sede de ação ordinária ou de mandado de segurança, modere copa. E o parcelamento 151 do CTN traz então as hipóteses de suspensão. Assim, o que sobrar é extinção. E aqui a gente já sabe que parcelamento, suspensão. Compensação, falei? Não, então é extinção. Prescrição, é extinção. Decadência, é extinção. Parcelamento e compensação, ambos precisam de lei. O parcelamento determina, obviamente, o parcelamento da dívida e a compensação determina a compensação entre débitos e créditos líquidos e certos e vencidos ou a vencer do fisco em relação ao contribuinte e do contribuinte em relação ao fisco. Basicamente, a gente pega o que um deve para o outro, compensa e vai embora. Todo mundo fica feliz se isso bater e a conta zerar, tá? Prescrição e decadência. A decadência é o direito que o fisco tem de constituir o crédito tributário. Mas como é que constitui, professor? Pelo lançamento. O 142 do CTN diz que o lançamento é o ato administrativo tendente a declarar a ocorrência do fato gerador e constituir o crédito tributário. Natureza declaratória do fato gerador, constitutiva do crédito tributário. Então, o
lançamento tributário, constitui o crédito tributário e, para constituir o crédito tributário, ou seja, para efetivar o lançamento, a administração tem um prazo de 5 anos, que é o prazo decadencial para tanto. Contado no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, de 2 modos. 150, parágrafo 4º, se conta a partir do fato gerador. 173, inciso 1, se conta a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. Esses prazos de 5 anos, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro, professor? Para facilitar. Toda vez que não tiver pagamento algum, vai para o 173, inciso 1, ou seja, dá mais tempo para o fisco, 1º de janeiro do exercício seguinte, já que a situação está mais difícil dele ver. Toda vez que tem algum tipo de pagamento, 150, parágrafo 4º, a contar do fato gerador, porque aqui o fisco já poderia ver. Então, a gente segue um prazo que acaba sendo mais curto. Não dá esse gap de início ali para o 1º de janeiro do exercício seguinte. A prescrição, por outro lado, é constituído definitivamente o crédito tributário. É com o lançamento, professor? Não, não é com o lançamento. O lançamento constitui o crédito tributário, mas necessariamente ele determina a notificação do sujeito passivo. O sujeito passivo notificado sequer fica a constituição definitiva. Mas se ele impugna a um processo administrativo, período no qual não se conta mais decadência, já que já houve a constituição, e também não se conta prescrição, porque ainda não houve a sua constituição definitiva. Decidido definitivamente o processo administrativo no qual houve a tal impugnação ao lançamento, a sua constituição definitiva com o decurso dos prazos legais. Ou, se quieto ficou o contribuinte, passa o prazo legal, também a constituição definitiva. Aí o fisco tem qual prazo? 5 anos, contados da constituição definitiva, para cobrar essa dívida tributária por meio de execução fiscal. Assunto que a gente também vai falar hoje. A prescrição, no artigo 174, parágrafo único, se interrompe por algumas situações e uma delas é a confissão, ainda que extrajudicial, do débito. E aí o que eu quero lembrar para vocês e que vai ser cobrado hoje de vocês e na prova é o parcelamento e a compensação. São hipóteses, uma de suspensão e uma de extinção, que determinam necessariamente que haja um pedido do fisco à administração e importam para a jurisprudência em reconhecimento do débito. Então, o pedido de parcelamento e o pedido de compensação, eles têm o condão de interromper o lapso prescricional. 174, parágrafo único, inciso 4. Se eu não me engano, inciso 4, pode ser o 3. Acho que é o 4. Confissão, ainda que extrajudicial do débito. Significa, eu digo, eu quero parcelar. O que é que isso pressupõe? Que eu devo. Que eu admito que eu devo, por isso que eu quero parcelar. Eu quero compensar. Opa, então quer dizer que você admite que deve, só que quer agora compensar. Esse é o entendimento da jurisprudência e é isso que vai ser cobrado na prova de vocês. Com um detalhezinho que eu vou trazer hoje também em relação ao parcelamento e uma súmula do STJ, que cai bastante. ICMS e IPVA são tributos estaduais. O IPVA tem uma questão na reforma tributária que foi alterada, a gente vai tratar hoje. O IPVA antes era somente restrito a automóveis rodoviários, não abrangia embarcação e aeronave. E com a reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023, passou a incidir, inclusive, sobre embarcação e aeronave. Então, embarcação e aeronave pode ser tributada agora pelo IPVA. Vamos passar sobre aspectos do processo tributário, eu vou passar mais rápido com vocês. E alguns apontamentos da reforma tributária. E agora a gente já pode começar a nossa aula. Com esse conceito inicial todo, eu garanto que você já vai acertar um monte de questão. E agora a gente vai fazer a aplicação em julgados e novidades normativas e tudo mais, para que você acerte as questões da PGE Piauí. Vamos lá! A reforma tributária, ela trouxe uma alteração na imunidade religiosa. Antes a gente tinha lá, imunidade religiosa era sobre templos de qualquer culto. Os entes federados não poderiam cobrar sobre os templos de qualquer culto. Agora, olha como acontece.
A imunidade religiosa protege as entidades religiosas e os templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então, incorporando o entendimento do Supremo, a reforma tributária vem e permite que a imunidade também atinja, a imunidade religiosa, também atinja as organizações assistenciais e beneficentes dos templos de qualquer culto e das entidades religiosas. Inovação da emenda constitucional 132, lá no artigo 153b, mas que já era entendimento do Supremo Tribunal Federal e foi incorporado aqui na reforma. Eu não falei com vocês sobre princípio, mas eu vou trazer uma ou duas. Duas questões sobre princípios. Que é o seguinte: os princípios tributários, eles trazem vedações de atuação do fisco para que assim se proteja o contribuinte. Então, o princípio da legalidade exige que haja lei para que se institua ou aumente tributo. O princípio da anterioridade exige que haja o prazo de 1 ano, anterioridade anual, ou de 90 dias, no caso da 90º, para que se institua ou aumente tributo. Então, os princípios eles visam a proteger o contribuinte da sede arrecadatória do ente federado, da sede arrecadatória do fisco. O princípio da anterioridade tem essa vertente. Então, eu instituo, dou o prazo para que no ano seguinte eu cobre. E aí surgiu uma dúvida, antigamente, que já foi resolvida, mas foi reiterada agora em março de 25, por isso que eu acho que vai voltar esse tema para a prova de vocês, que é o seguinte: imagina que, Jackson está aqui, já até dormiu, imagina que Jackson tem um tributo que ele paga constantemente. Pode continuar dormindo, eu só vou usar você de exemplo, mas você pode dormir aqui do lado. Jackson ficou até 3h30 da manhã na festa ontem, sei lá, assistindo o jogo do Palmeiras, não sei o quê. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial, ele tá dizendo aqui. Ficou até 3h30, chegou de ressaca aqui, tá lascado aqui, dormindo. Já vi que o sábado dele vai ser... Tô gravando isso aqui no sábado. Seguinte. Jackson, ele paga um tributo constantemente e aí vem pra ele um benefício fiscal. Fala assim: Jackson, sabe aquilo que você pagava? Agora é 10% a menos. Aí Jackson: porra, que beleza, papai. Ganhei. E aí Jackson fica assim 3 anos usufruindo desse benefício fiscal e pagando 10% a menos. Lá na frente vem alguém e fala assim: opa, sai benefício fiscal, volta a cobrar 100%. E aí a dúvida era: a revogação do benefício fiscal não institui nem majora tributo, porque se restabelece ao valor do tributo anteriormente devido. É preciso, nesse caso, atender ao princípio da anterioridade ou não? E aí o Supremo veio, depois de muito debater, depois de ter entendimentos conflitantes dentro do Supremo, e agora é pacífico que a revogação de benefício fiscal representa majoração indireta de tributo, essa expressão vai estar na sua prova. E o princípio da anterioridade geral e 90º se aplica às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem, então, em majoração indireta de tributos. Observadas as determinações e as exceções condicionais, obviamente, para cada tributo. Julgado de março de 25. Outro princípio é o princípio da vedação ao efeito confiscatório. Os tributos não podem ter uma carga tributária ou representar uma cobrança tão excessiva que represente quase que um confisco do seu patrimônio. Então, os tributos precisam de razoabilidade, de comedimento. Eles servem para alimentar a arrecadação estatal e assim ele conseguir devolver em serviço público, mas também ele não pode tirar tudo seu. Esse é o princípio da vedação ao efeito confiscatório. E existe uma dúvida. O princípio do efeito confiscatório se aplica a tributo, tudo bem. Mas ele se aplica também às multas tributárias? Esse era o questionamento. E se aplica, qual o limite máximo? Uma multa de 200%, ela ofende o efeito confiscatório? Me parece que sim. E uma de 100? Aí já começou a surgir a dúvida. E a de 70? Qual é o limite? Isso chegou ao Supremo, passou muito tempo no Supremo, até que no tema 863, em 2024, o Supremo decidiu o assunto. E disse assim: até que se edite uma lei complementar nacional, estipulando o que é os limites do efeito confiscatório, quais são esses limites específicos, o limite é o seguinte: 100% para a multa tributária e
é aceito até que se chegue a 150, se for numa hipótese de reincidência. Então o Supremo disse que a vedação da cobrança de tributos com efeitos confiscatórios também se aplica às multas tributárias, podendo chegar ao máximo de 100% e até 150% em caso de reincidência, até que seja editada lei complementar nacional sobre o assunto. Agora, taxas. Pegando a explicação que eu dei para vocês antes sobre taxas, vamos ver o que o STF considerou constitucional. Sabe o que foi? A taxa de combate a incêndios. A taxa de combate a incêndios. Essa taxa foi amplamente debatida desde 2019, mais ou menos, e o Supremo considerou que ela era inconstitucional, depois constitucional, inconstitucional, constitucional, aí um detalhe, e hoje o entendimento que a gente tem do Supremo, reiterado em março de 25, tema 1282, repercussão geral, é o seguinte: são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. Imaginemos a casa do Jackson e o possível risco ou a possível necessidade de serviço de bombeiros para a casa do Jackson, que só tem 2.500 metros quadrados. Jackson tem ganhado bem aqui no revisão. A casa dele tem 2.500 metros quadrados. Me parece que a casa dele tem um potencial de gerar menos trabalho em caso de combate a incêndio do que um prédio de 50 andares com 2.000 salas. Concorda, Jackson? Então, aí a especificidade e a divisibilidade que são necessárias para a cobrança das taxas. E elas têm que ser estaduais, porque quem presta esse serviço, segundo o artigo lá da Segurança Pública da Constituição, lá no 144 em diante, é o Corpo de Bombeiros, que é um órgão vinculado ao Estado, ao ente federado estadual e não ao município. Fechou? Taxas é isso. Responsabilidade tributária, eu expliquei o conceito, eu quero trazer uma situação para vocês, que é a responsabilidade em relação ao IPTU. Mas, professor, a prova é estadual. Cai muito IPTU em todas as provas, federais, estaduais e municipais. Então, eu vou trazer. Olha que legal. O credor fiduciário, ou seja, o credor, aquele que tem para receber numa alienação fiduciária de um imóvel, ele não está no imóvel. Vamos pensar. Ele não mora mais no imóvel, porque ele é o credor fiduciário de uma promessa de compra e venda, alienação fiduciária. Ele não quer mais ter o imóvel. Ele não tem mais ânimo de dono, já que ele está vendendo. Ele é o credor fiduciário. E ele pode ainda assim ser responsável tributário por pagar o IPTU? Existia dúvida, já se entendeu que sim, mas hoje o STJ diz: o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, ou seja, enquanto ele não volta à propriedade nem se emite na posse em decorrência de eventual inadimplemento do devedor fiduciário, ele não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 34, e basicamente o artigo 34 é interpretado com aquele que tem posse ou propriedade e tem ânimo de dono. Isso aqui foi positivado na Lei do Sistema Financeiro de Habitação em 2023, havendo a norma expressa nesse sentido, que para mim é de constitucionalidade duvidosa, já que é uma lei federal, que meio que impede, sem ser por lei complementar nacional, enfim, é de constitucionalidade duvidosa, mas essa lei diz que o credor fiduciário não pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU. Para mim, a constitucionalidade dela é duvidosa, só que a gente consegue extrair isso e essa interpretação já do CTN, porque aquele credor não tem ânimo de dono, então ele não pode ser responsável tributário. Porque, apesar de não precisar ter relação pessoal direta com o fato gerador, precisar de uma lei prevendo, ainda assim é necessário que haja alguma relação daquele responsável com o tributo ou com a operação que pode ocasionar a sua responsabilidade tributária.
Prescrição e decadência. Lembra que eu expliquei para vocês tudinho de prescrição e decadência? Olha o que eu trago para vocês. O protesto judicial e extrajudicial de crédito tributário interrompe a contagem do prazo prescricional. Interrompe tanto o judicial quanto o extrajudicial. Lembre-se, o extrajudicial também interrompe a alteração legislativa da Lei Complementar 208 de 2024. Além daquela confissão que eu disse para vocês, a gente tem também o protesto extrajudicial agora como uma inovação. O judicial sempre teve, agora a gente também tem o extrajudicial. Eu acho que isso pode cair na sua prova. E sobre o parcelamento, lembra que eu disse que era uma confissão? E quando ele foi indeferido, ainda assim interrompe? STJ súmula 653. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então, o pedido de parcelamento, ainda que indeferido, também interrompe o prazo de prescrição. Já chegando em ICMS. Sobre ICMS, eu vou passar aqui três julgados que eu acho que podem cair na prova de vocês. E não vou me aprofundar muito sobre o ICMS, senão a gente ia demorar muito, tá? Mas sobre o ICMS é o seguinte. Não incide ICMS sobre o transporte intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior. A desoneração das exportações na Constituição. Então, se houver o transporte intermunicipal, mas for destinado ao exterior, e é assim que é necessário, porque a gente precisa alcançar os estados exportadores, ou os estados portuários ou aeroportuários, para realizar o desembaraço. E antes eu preciso passar por municípios. Então, até, sei lá, sair de Diadema para Santos, passa por municípios. Imagine sair do Pará para o Porto de Santos, por exemplo. Não sei nem se acontece, mas assim, aqui em Mato Grosso, por exemplo, acontece. Sai de Mato Grosso e vai para o Porto de Santos. Ou de Mato Grosso vai para um Porto Seco, que tem aqui também, em Mato Grosso. Passa por vários municípios. Essa operação, esse transporte intermunicipal, ele não pode ser tributado em razão da desoneração das exportações no Brasil. É inconstitucional uma norma estadual que estabelece regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território. Existe um princípio tributário que é a vedação à distinção em razão da origem ou da procedência em casos tributários. Então, eu dizer que, por uma norma estadual, haverá um regime jurídico mais favorável de ICMS para as mercadorias que saem do meu próprio território representa ofensa ao princípio que veda o tratamento diferenciado em relação, tomando por base a procedência ou destino das mercadorias. Julgado de fevereiro de 25, com carinha de prova, tá? Isso também se aplica ao ICMS. E aqui, essa é maravilhosa, de dezembro de 24. Essa aqui eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês. 25% do ICMS na repartição tributária é repassado para os municípios. E é repassado para os municípios em parte dessa repartição é conforme o critério do valor adicionado ou do valor agregado. Do valor adicionado, que significa o quê? Conforme as operações acontecerem nos municípios do estado. Então a gente vai pegar um grande bolo do ICMS e vai dividir esse grande bolo em percentuais menores conforme os municípios em que as operações ocorreram. É por isso que normalmente as capitais vão receber mais e precisam de mais dinheiro desse repasse. É por isso que os municípios menores vão receber menos, porque ali houve menos operações do ICMS, menos operações de circulação de mercadoria e serviço. E aí, essa norma que prevê os critérios é uma lei complementar nacional. Determinado estado falou assim, eu vou criar a minha. Tô nem aí. Eu vou mudar um pouquinho aqui, porque eu acho que aqui no meu estado tem que ser diferente. E veio o Supremo e disse que é inconstitucional norma estadual que estabelece critérios de cálculo do valor adicionário para fins de partilha do produto arrecadado nas operações relativas a ICMS, justamente porque isso ofende a reserva de lei complementar nacional prevista lá no 146, inciso 10 da Constituição, que traz ali nos seus incisos as hipóteses em que se exige lei complementar para tratar do assunto. Isso está no 146.10, mas também está no artigo 155,
que trata do ICMS, eu não vou lembrar agora o parágrafo e o inciso. Mas é isso. Então, uma norma que estabelecer critério de cálculo de valor adicionado para fins de partilha da arrecadação do ICMS, diferente da Lei Complementar Nacional, é inconstitucional. Assim decidiu o Supremo. O IPVA, eu já disse para vocês, a reforma tributária, ela afastou aquela exclusividade para automóveis rodoviários, se permite para embarcação e aeronave. O que eu quero que vocês lembrem é que 50% do IPVA vai para o município. E no caso de embarcação e aeronave, a sua prova pode constar lá que é onde está o município a que é destinado, é aquele em que há o registro da embarcação ou aeronave. E a resposta é negativa. É onde é domiciliado o seu proprietário. Olha lá. Pertence aos municípios 50% do produto do IPVA, licenciado em seu território, aqui pensando em veículo mesmo, automotor, licenciado em seu território automotor terrestre, e em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Veículo aquático e aéreo, a gente olha para o domicílio do proprietário para definir para quem vai os 50% do produto que sai do estado para o município. Isso aqui vai cair na prova da PGE Piauí. Pode anotar. Processo tributário. Explicar rapidamente para vocês como se dá o processo tributário. A Fazenda termina de constituir o crédito, a constituição definitiva. Esse crédito se torna exigível, por isso se conta a prescrição, mas ele não se torna execuível. Para tornar execuível, a Fazenda vai lá e expede uma certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, que permite que ela dê início ao processo de execução fiscal, que é um procedimento especial específico para executar créditos tributários e não tributários dos entes federados. Esse sistema, ou esse processo, ele prevê que com a CDA, o executado vai ser citado para pagar ou nomear bens a penhora em 5 dias e, não o fazendo, iniciarão os atos expropriatórios. Dentro da execução fiscal, há duas espécies de defesa. Embargos à execução, que tem natureza de ação, e se tem natureza de ação, se exige valor da causa, se determina condenação em honorários, se exige pagamento de custas, é possível dilação probatória, então pode ter audiência, pode ter perícia, é uma ação comum. Então, ali nos embargos à execução, a gente tem uma defesa do executado com natureza jurídica de ação judicial. E temos a exceção de pré-executividade como a segunda espécie de defesa. Essa aqui é diferente, essa não é ação. Essa vem do direito de petição, direito constitucional de petição. E segundo a súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível nas matérias conhecíveis de ofício pelo juiz, que não demandem dilação probatória. Então, a gente precisa e que sejam de matéria de ordem pública. A gente precisa ter matéria de ordem pública, que o juiz possa conhecer de ofício e que não demande dilação probatória. Então, na exceção, não tem valor da causa, não tem requisito de petição inicial, é uma petição comum, não há dilação probatória, então a prova documental é pré-constituída, então não pode ter perícia e não pode ter audiência no bojo de uma exceção de pré-executividade. E o encerramento da exceção pode ter condenação em honorários? Pode, é um incidente processual. Então é possível a condenação em honorários advocatícios de acordo com o princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa àquele questionamento no fim da decisão judicial. E aí haverá a condenação do excipiente ou do excepto nessa exceção de pré-executividade em honorários advocatícios. Processo tributário é basicamente isso. Um resumão. Vamos passar alguns pontos. Qual o prazo para ajuizar os embargos à execução fiscal? 30 dias, contados de 3 situações. Está lá no artigo 16 da Lei 6830 que eu quero que você abra. 30 dias contados da intimação da penhora, da juntada aos autos da prova da fiança bancária do seguro-garantia e do depósito. 30 dias. A intimação da penhora a gente não tem dúvida, mas a juntada aos autos da prova da fiança bancária, o seguro-garantia e o depósito, esses 30 dias não se dão exatamente dessa data. Porque quando há essa data, há uma necessária discussão sobre se o depósito é integral e garante efetivamente a execução, se o seguro-garantia ou a fiança bancária são válidos o suficiente
para permitir a garantia da execução e o posterior ajuizamento de embargos à execução. E é com base nisso que o STJ decidiu que, nas execuções fiscais, o prazo para oposição de embargos à execução deve iniciar-se após a intimação do executado acerca do aceite do seguro-garantia pelo juiz. Então, o executado começa a contar o seu prazo de 30 dias para a oposição dos embargos da sua intimação da decisão que aceita o seguro-garantia, a fiança bancária e até o depósito quando há uma discussão. O STJ já disse isso em determinadas situações. De todo modo, isso não afasta o dever que você tem de responder se a questão trouxer exatamente o texto da lei, assim como consta no texto da lei. Os 30 dias começam da juntada da prova da fiança bancária do seguro-garantia ou do depósito. E ainda no outro caso da intimação da penhora. Se a questão aprofundar e trouxer a discussão sobre o assunto, aí a gente tem os entendimentos do STJ que validam que esse prazo só comece efetivamente da intimação da decisão do juiz que aceita essa espécie de garantia. Eu falei que a execução fiscal pode cobrar crédito tributário ou não tributário, né? Pode cobrar crédito tributário ou não tributário. Um crédito tributário não cobrado em execução fiscal são as multas impostas pelos tribunais de contas. A multa imposta pelo TCE é cobrada por quem? Pelo município ou pelo Estado? O STF, no tema 642, decidiu em 21 e depois, acho que foi em 21, foi em 22, sei lá, deu uma primeira decisão e depois deu uma segunda para fechar o tema 642 em 2 apontamentos. Primeiro era só esse primeiro, depois trouxe o segundo e agora o tema 642 está fechado. Basicamente o tema 642 do Supremo disse: é legitimado para cobrar a multa do TCE, a multa imposta pelo TCE, um município lesado pela prática infracional identificada naquela tomada de contas ou naquele processo que correu ali no âmbito do TCE. Então a multa imposta ao município lesado é de legitimidade do município. Mas se no processo que correu no TCE houver multa imposta pela não aplicação de normas de direito financeiro, normas procedimentais, normas que não representam uma lesão direta ao patrimônio municipal, aí o ente competente é o ente ao qual vincular o Tribunal de Contas, no caso o Estado, se for o TCE. Seria como disse o Supremo: o município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Já compete ao Estado a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunal de Contas a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. O cara, sei lá, não entregou, foi notificado lá e não entregou informação, questões procedimentais ali do processo no Tribunal de Contas, fica para o Estado, ente ao qual vinculado o Tribunal de Contas. Questões referentes à lesão ao patrimônio, obviamente, o ente que foi prejudicado é o legítimo para cobrar. Se houver uma multa por improbidade, atende aí, Jackson, por favor. É a comida lá de casa. Fala aí que eu tô dando aula e pode resolver aí pra mim. Vai lá fora falar com ele. Quem sabe faz ao vivo, amigo. Almoço lá de casa, velho. Tem que resolver. Fala quem tu é, Jackson. Fala que eu tô dando aula aqui. Cobrança de multa em improbidade administrativa. A execução fiscal é cabível para cobrança de multa civil fixada em sentença decorrente de ato de improbidade administrativa, desde que seja instruída com a CDA, é o título executivo que permite o ajuizamento de execução fiscal. E a fazenda pública lesada é a parte legítima para propor essa execução fiscal, julgado de abril de 25. Tem cara de prova, hein, gente? Tem cara de prova. Tem cara de prova. Honorários. Essa que resolveu? Pode levar agora? Pode. Isso, boa. Honorários. O artigo 186 do CTN, pode abrir aí. Ele fala que
as relações decorrentes do trabalho têm preferência sobre os créditos tributários. E foi assim que o STF disse que é formalmente constitucional o artigo 85, parágrafo 14 do CPC, no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive os contratuais, em relação ao crédito tributário. A dúvida era, o artigo 85, parágrafo 14 não é lei complementar, é lei ordinária. Só trata sobre essas questões de preferência de crédito tributário, lei complementar, que é o CTN. E aí o STF, analisando a situação, falou assim, olha, o CTN já garante isso. Aqui no 186, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente do trabalho. O Supremo deu a interpretação, então, que os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, eles decorrem da legislação do trabalho e, por isso, a norma do CPC é constitucional e não ofende a previsão da norma geral de tributário, que é o CTN. Exceção mais embargos. Lembra que eu expliquei exceção e embargos? Será que o cara pode entrar com os dois ao mesmo tempo? E a resolução disso aqui é meio simples, é meio lógica. Se eu estou debatendo a questão em embargos, a exceção não tem nem interesse de agir. Já houve, e se já houve decisão, já houve a preclusão. Então eu não posso rediscutir por meio de exceção. Mas se eu ajuizo embargos, cognição ampla, e não me arvoro em todos os temas, o que eu posso fazer, é possível ainda o ajuizamento de uma exceção do que restou, desde que se enquadre ali na súmula 393. Foi o que decidiu o STJ. É possível a apresentação de exceção de executividade em execução fiscal após o ajuizamento dos embargos à execução, mas antes do seu trânsito julgado, desde que haja veiculação de matéria não alegada pela parte executada na petição de embargos e que, portanto, ainda não foi objeto de decisão judicial. Na mesma linha, após a propositura e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal, está configurada a preclusão consumativa, não sendo cabível a apresentação de exceção de executividade, mesmo sob o fundamento de matérias suscetíveis de conhecimento de ofício ou de quaisquer nulidades do título. Isso já foi decidido, preclusão consumativa. O STJ decidiu isso em duas situações. Uma em dezembro de 24, as duas em dezembro de 24, mas em julgados diferentes. Beleza? As duas em dezembro de 24, mas julgados diferentes por ministros diferentes. Mas elas são complementares e dizem basicamente a mesma coisa. Bota um para mim lá, Jackson, por favor. Honorários na exceção. Eu disse para vocês que cabe porque é um incidente, mas como é que se fixa esses honorários? O 1076 do STJ disse: a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa, da condenação ou proveito forem elevados. Isso é super importante. Isso aqui é de processo civil, né? Se for muito alto, não dá para aplicar a apreciação equitativa. Os juízes vinham aplicando, o STJ afastou. O STJ afastou. É obrigatória a aplicação do 85, parágrafo 2º e 3º, tá? Aqui agora, ó, na próxima. Aí a gente vem com o tema... Qual é o tema? Tema 1265, seguindo a mesma linha. E ele diz: nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do recipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. Então, se não resultar na extinção da dívida, só na exclusão de um sócio, por exemplo, ou de uma pessoa jurídica, na exclusão de um representante ali do polo passivo, se entende que a situação é de valor inestimável, não irrisório. É inestimável, então se aplica a apreciação equitativa. Foi o que decidiu o STJ em maio de 25. Em maio de 25, o STJ decidiu o quê? A mera exclusão, se não tira dívida, se não exclui dívida, ela pode representar a aplicação dos honorários de maneira equitativa, tá? Consignação em pagamento. Está expresso no seu edital, como nos procedimentos ali do direito tributário, do processo tributário. E a consignação em pagamento em direito tributário se dá do seguinte modo, como ela se dá, inclusive, no processo civil. Eu devo, mas eu tenho dúvidas sobre quem é o meu credor. Isso acontece muito em relação a ISS ou até em PTU de municípios limítrofes, onde tem várias
ninguém sabe a quem pagar efetivamente. O cara fala, na dúvida, eu não vou pagar 2 vezes não. Tá consignado, vocês aqui se resolvam aí quem é que é o dono desse dinheiro, mas tá pago. O STJ decidiu em março de 25 que a consignação não pode ser um subterfúgio para um parcelamento. E aí ele disse, não é cabível a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas. Isto é, o devedor deve consignar o valor integral da exação. Um julgado de março de 25 do STJ. Março de 25. Reforma tributária, eu vou trazer 4 ou 5 pontos para vocês. Eu acho que são 4 ou 5 pontos, acho que são 4 pontos que podem cair na prova de vocês. Primeiro, esse aqui caiu na PGM Campinas, um dos princípios eu acho que vai cair sempre. Os princípios do Sistema Tributário Nacional conforme a reforma tributária são simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Defesa do meio ambiente é princípio tributário. Isso está no 145, parágrafo 3º da Constituição, trazido pela reforma tributária. Pertence aos municípios 50% do IPVA, aquilo que eu já disse para vocês, né? Em relação aos veículos aquáticos e aéreos, a gente avalia onde o proprietário está domiciliado. E aqui para fechar, IBS e CBS conjunto. O que eu quero dizer com isso? Isso caiu na prova da Sebrasp, salvo engano, ou foi PGM Aracaju ou foi TCDF, Tribunal de Contas do DF. Caiu uma parte disso, não sei exatamente qual foi, inclusive. Mas lá no 156A, parágrafo 1º, existem os incisos que trazem como é que o IBS vai ser regulado. E no 195A, parágrafo 16, traz as normas do 156A do IBS que se aplicam à CBS. E as questões vão trazer, então, algumas situações em que coloca IBS e CBS juntos para saber se isso se aplica a ambas. E aí, essa é a questão que eu acho que vai cair na PGE Piauí, que a Sebrasp vai cobrar. Situações em que há o mesmo tratamento para o IBS e para a CBS. E eu elegi aqui, lá do inciso do 156A, parágrafo 1º, inciso 1 a 6, inciso 8 e inciso 10 a 13. Então são vários incisos, eu escolhi aqui 4 para vocês. Normas que são idênticas para o IBS e para a CBS, então leve contigo para a prova. Ambos incidirão sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Essa aqui é a ideia da reforma de acabar com toda aquela discussão entre ICMS e ISS que pautou a questão lá dos DVDs, lembra como é que chama? Dos softwares, de prateleira ou não, né? A reforma tributária acaba com essa discussão. Já traz logo, bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Isso aqui se aplica a IBS e a CBS. Cada ente vai fixar sua alíquota própria por lei específica, aplica a ambos, e não será, isso aqui foi o que caiu na prova que eu comentei recentemente, não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais relativos ao imposto ou à contribuição, ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, excetuadas as hipóteses previstas na própria Constituição. E a resolução do Senado Federal, isso aqui se refere à alíquota, se liga, fixará a alíquota de referência do imposto e da contribuição para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo. Se o ente federativo não estabelecer, resolução do Senado Federal fixará essas alíquotas. Galera, eu sei que a prova está chegando, eu sei que você está ficando nervoso, eu ficava também. Eu fico por vocês, no dia da prova eu faço questão de olhar para ver se caiu coisa que eu falei, para ver se a prova estava difícil, fácil. Mas faz o seguinte, faz o que está ao teu alcance, estuda firme até a prova, dorme bem, chega lá e entrega o teu melhor. Se é o seu dia, Deus vai prover. Se não for o seu dia, lembra de uma coisa. Só não passa quem para de estudar. Se você continuar estudando, se você persistir, a tendência, e eu falo isso por acompanhar alunos há 8 anos aqui no Revisão, é de o seu dia chegar. Lembre-se bem de ter muita paciência ao fazer a prova, muita calma, e lembre-se de quando acabar, indo bem ou indo mal,
corrigir e ver onde você efetivamente está errando para que você possa melhorar. Eu desejo que a prova da PGE Piauí seja a sua, uma excelente procuradoria, que a gente se torne colega muito em breve e que eu tenha te ajudado nessa sua caminhada. Um grande abraço, bons estudos e até a sua posse.